Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2019. Mais uma vez aqui eu venho para dar continuidade aos vídeos que eu tenho feito para ajudar as pessoas que querem se ver livre desses sistemas religiosos, esse sistema que deturpam a palavra de Deus, que na verdade floreiam a palavra de Deus ou enfeitam de acordo com o interesse dela, para arrebanhar mais pessoas, ou seja, para ganhar mais pessoas, para trazer mais pessoas, para crescer a instituição, e com isso essa instituição ela cresce em número, mas que esse número de pessoas não fazem diferença na sociedade na qual a gente vive. São pessoas que estão mais preocupadas com o interesse pessoal dela, com os problemas dela, em querer resolver os problemas dela, e eu nem as culpo por isso. Pelo contrário, ela é vítima de pessoas que são gananciosas, que são arrogantes e prepotentes, e é justamente sobre isso que eu vou falar, sobre a soberba e a arrogância universal, principalmente nos bispos e pastores que se julgam, muitas vezes supermens da fé, se julgam melhores, e isso você vê muito na fala deles. Eu não vou citar nomes de bispos, mas você sabe que tem uns que na forma de falar dele tem tudo, menos amor. Você sabe disso. Tem um inclusive que está em Minas Gerais, tem um inclusive que está nos Estados Unidos, tem outro que está no Rio de Janeiro, que fala para você pensar, que fala para você ser racional, mas quando você passa a ser racional, quando você passa a pensar, você é taxado de endemoniado, rebelde e que não está mais obedecendo à voz de Deus. Então, a arrogância e a prepotência, a arrogância e a soberba universal, ela se dá muito na pessoa de bispos e pastores. Como eu falei, não vou citar nome, mas é só você olhar determinadas pregações de revolta, porque na Igreja Universal tudo é revolta, você tem que ser revoltado, e eu fico imaginando que se Jesus fosse esse revoltado, eu acho que hoje eu não estaria salvo, porque ele iria se revoltar, consequentemente, conhecendo o Leandro hoje, ele ia falar, não vou morrer pelo Leandro, porque o Leandro, olha o que ele vai fazer lá na frente. Então, ele ia falar, não, eu vou me revoltar e não vou cumprir, eu não vou fazer isso. Ou então ele poderia falar, ó Deus, eu vou lá na terra, vou ser isso, vou fazer aquilo, só que eu não vou morrer por eles não, porque eles não merecem. Eu me revolto, eu não quero fazer isso. Então, essa revolta, muitas vezes, na pessoa do bispo e do pastor, ela se torna em soberba e arrogância, principalmente contra o próprio Deus. Então eu queria falar para você, trazer um pouco da definição do que é a soberba. No dicionário, estou até aqui no Google, e você pode fazer essa pesquisa rápida, fala o seguinte, o que é a soberba? Soberba é a manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre outras pessoas, é a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada. E agora vamos no que é arrogância. Arrogância fala aqui, qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros, orgulho ostensivo e altivez. O que eu estou querendo trazer com esse vídeo? Primeiro, que no altar da Universal, no pastor e no bispo que prega a palavra de Deus, não existe amor. Eles não sabem, eles desconhecem a palavra amor. E o Senhor Jesus é a manifestação do amor. O Senhor Jesus é o próprio amor encarnado. O Senhor Jesus, ele veio a nós porque Deus o enviou
porque o pecado nos havia separado de Deus. E somente uma pessoa perfeita poderia nos religar com Deus novamente. Então Deus enviou o seu Filho Jesus. E o Senhor Jesus, muitas das suas mensagens, das suas explanações com relação ao reino, ele, em Mateus 5, Mateus 5, a partir do verso 2, Jesus inicia um sermão da montanha. E ali ele traz a forma como nós cristãos deveríamos prosseguir e viver para que o reino de Deus fosse chegado até nós. Então, quando você pega no Sermão do Monte o que o Senhor Jesus falou, eu não estou falando de discípulo, apóstolo, não estou falando de profeta, eu estou falando do próprio Senhor Jesus. Ele trouxe alguns ensinamentos que contrariam ou desmistificam o que é pregado em cima do altar universal, tá? Então, eu vou ler só quatro versículos que está em Mateus 5, a partir do 2, diz o seguinte: o Senhor Jesus falando: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E aqui eu vou dar só uma parada, porque tudo que você não vê num bispo e num pastor da Universal é misericórdia. Pelo contrário, eles, quando se deparam com uma pessoa com um determinado problema, quando eles se deparam com uma pessoa em crise, o que eles querem suscitar, ou o que eles querem levar para essa pessoa, é a revolta de não aceitar determinada situação, de não aceitar porque é obra do diabo. O diabo, esse que trabalha para a Universal, esse diabo que toda terça e sexta está nos cultos da Universal, porque me parece que ele é contratado, tá? Eu falo isso com todo o temor diante de Deus, e não tem medo do diabo não, porque eu sei para quem eu entreguei a minha vida. Eu sei que o Senhor Jesus, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e eu sei que Ele cuida de mim. Eu não preciso me preocupar com o diabo, eu tenho que me preocupar em ser referência do Senhor Jesus aqui nessa terra. A minha conduta, o meu caráter, o meu caminhar precisa mostrar o Senhor Jesus. E se não existe amor nas coisas que eu faço, se não existe misericórdia, se não existe um coração que sinta a dor do outro, como é que eu posso dizer que eu sou cristão? Pois é, o bispo e o pastor da Universal, ele não tem o amor de Cristo. Pelo contrário, ele tem a arrogância e a soberba do diabo e a revolta do diabo, porque o diabo é revoltado, porque foi ele que se rebelou lá no céu e foi expulso do céu, e a revolta dele hoje é justamente porque ele está condenado para a eternidade. Então essa revolta que é vendida da Universal, ela não é de Deus, ela não é bíblica, e não adianta eles quererem mostrar na Bíblia essa revolta, porque ela não existe. Não existe revolta. Se você for pegar todos os propósitos que já foram feitos e todas as campanhas de Fogueira Santa na revolta de Abraão, na revolta de Elias, não faz sentido. Não faz sentido, porque eles não estavam revoltados. Eles estavam se sentindo esquecidos por Deus em um dado momento, e Deus sempre os chamavam a se reconciliar, não através de revolta. Não tinha nada a ver revolta. Então, o Senhor Jesus, quando ele vem, ele quebra toda aquela
aquela forma da lei de se viver e traz consigo e o avanço do reino de Deus. Porque o próprio Jesus falou: é chegado até vós o reino dos céus. E quando Jesus começa a apresentar o reino, tem muito a ver com a forma pela qual nós hoje vivemos e tem a ver com da forma que nós vamos viver a partir da chegada do reino de Deus. De ser misericordioso, de ser bondoso, de ser generoso. Tem a ver com perdoar, tem a ver com orar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Tem a ver com perdão todas as vezes, porque a gente tem que orar por aqueles que nos fez mal, pelo nosso inimigo. Então, como é que pode um bispo chegar em cima do altar aí da iurde e falar o seguinte: ó Deus, ou você faz ou me mata. Ó Deus, ou você faz porque eu não aguento o sofrimento desse povo, o Senhor tem que mudar a vida deles. Eu te pergunto, será que esse bispo ama mais a vocês que estão no sofrimento aí embaixo? Será que esse bispo, ele ama mais a você do que o próprio Deus que o criou, que conhece o seu íntimo, que conhece o seu coração, que conhece a razão pela qual você está aí? Será que esse bispo, ele mostra amor? Ou ele está fazendo média? Ou ele está querendo te convencer a se dispor de valores para mudar a sua situação? Então, na Universal, os bispos e pastores, eles não usam a palavra de acordo com o interesse deles, porque eles usam a palavra de acordo com o interesse de você que está ouvindo, porque você quer resolver os problemas. Você chega na instituição querendo resolver o seu problema, porque você foi convidado para resolver o problema, seja ele em qual área for, em qual aspecto for. Então o convite que lhe foi feito, muito provavelmente tenha sido por algo que você estava passando, seja numa escassez financeira, seja num problema familiar, no casamento, com o filho, uma doença. Você chega à instituição e a primeira coisa que você ouve é: você não deve aceitar essa situação, você tem que se revoltar, porque isso aí é obra do diabo. Note que em nenhum momento você foi confrontada com o pecado que você é escravo. Note que a primeira coisa que você ouve é: você não deve aceitar o problema, você não deve aceitar esta situação, porque o Senhor Jesus morreu na cruz e Ele vai te dar uma vida transformada, uma vida abundante. Então note que Ele já está trabalhando no teu interesse, quando na verdade o Senhor Jesus nos convida para o reino de Deus. E na continuação do Sermão da Montanha, lá na frente, o Senhor Jesus fala assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. Ora, se o próprio Jesus está dizendo o seguinte: não junte tesouros na terra, porque isso é passageiro, mas ajuntai um tesouro no céu. Como que você vai ajuntar um tesouro no céu se tudo que você faz ou toda a sua preocupação está em ser bem sucedido aqui nessa terra, com essas mensagens motivacionais? Porque isso aí não é mensagem do Evangelho, isso aí são mensagens motivacionais. Por isso a arrogância e prepotência deles em cima do altar, de desafiar Deus e de colocar Deus na parede e te fazer colocar Deus na parede. Aí eu te pergunto, se você concorda com o que ele está falando e se você faz a mesma coisa, você é tão arrogante e prepotente quanto ele. Porque uma das coisas que me fizeram abrir os meus olhos com relação à graça e ao amor de Deus e de entender o amor do Senhor Jesus para comigo foi justamente eu pensar comigo, falar: meu Deus, como pode o Senhor tão santo amar um pecador como eu, uma pessoa tão suja como eu?
Cara, isso era inadmissível para mim. Entender esse amor do Senhor Jesus na cruz por mim, e Ele me perdoar dos meus pecados, eu sendo esse miserável, esse podre, esse sujo. Como é que eu poderia colocar esse Deus na parede? Como que eu poderia cobrar de Deus alguma coisa que não competia a mim? Eu estava me tornando esse arrogante prepotente, igualzinho eles. Só que dentro de mim havia um conflito. Eu falava: Deus, eu sou pecador, eu sou um miserável pecador. O que eu fiz que possa me garantir te colocar na parede para exigir do Senhor qualquer coisa que seja? Tudo que vem de Deus é graça. Eu não posso contribuir com nada. A única coisa é obedecer a palavra dele. Pessoal, tem gente que obedece a Deus do nascer ao morrer. Tem gente que tem uma vida íntegra, reta. Tem pessoas que são boas, que são tão boas que outras pessoas mais fazem maldade com ela. E essa pessoa vive uma dificuldade a vida inteira e são gratas a Deus. Sabe por quê? Porque a preocupação dela não é nas coisas deste mundo. Não é em glorificar a Deus com coisas, mas é ser o canal pelo qual Deus se manifesta para gerar vida em outras pessoas. Essa deveria ser a conduta e a postura de nós cristãos. Eu não tenho que concentrar bênçãos em mim. Eu não tenho que concentrar em mim riquezas, porque essas riquezas vão me levar para o inferno. Porque essas riquezas me fazem depender menos de Deus. Quando você está numa situação boa, quando você está numa situação favorável, material, onde você tem a entrada dos recursos, deixa eu te perguntar, sinceramente, você consegue encontrar o mesmo tempo para Deus? Você consegue, de verdade, você consegue encontrar tempo para Deus, para orar, para ler a palavra, para ler a sua palavra e para ser grato? Ou quando você está na dificuldade, quando você está no sufoco, você busca mais a Deus? Mas aí que o buscar a Deus mais no sufoco não quer dizer que você esteja agradando a Ele, mas você está buscando a Ele para resolver os seus problemas. Um relacionamento sadio com Deus não se dá pelo que Ele pode me dar, ou pelo que Ele pode fazer por mim, mas pelo que Ele já fez por mim. Eu sou grato ao Senhor Jesus pela minha salvação, por Ele ter morrido naquela cruz por mim, um depravado, um miserável pecador, que através da graça dele, que Ele ofereceu a mim, e eu entendi a cruz de Cristo e falei: Senhor, eu quero viver para te seguir, para te servir, para te conhecer, e que através de mim outras pessoas possam chegar ao Senhor e queiram te conhecer. O Evangelho é muito mais do que resolução de problemas no campo do mundo que a gente vive. Evangelho é ser vida na vida das pessoas. Evangelho é você gerar amor nas pessoas e não revolta nas pessoas. O revoltado é o diabo. Então essa soberba desses bispos que se julgam semideuses em cima dos altares da Universal, de não respeitar você. Aí você tem um carro que não é novo, que foi comprado com todo o sacrifício, onde você trabalhou, e às vezes você está até pagando esse carrinho velho, e aí você ouve que isso aí é uma lata velha, que isso aí, você tem que queimar isso, que você tem que colocar no altar porque Deus vai te dar um carro melhor. Isso não é arrogância? Isso não é prepotência? Cristo não é suficiente para você? Ou o Senhor Jesus não deveria ser suficiente para você? Então, o que eu posso dizer é: avalie realmente o cristianismo que você tem vivido, avalie o evangelho que você tem escutado, porque você vai se surpreender quando descobrir que isso aí não tem nada a ver com o evangelho. Não esse evangelho aqui, ó. Não esse evangelho de amor, de graça, de perdão, de misericórdia. Não o evangelho que me faz ter um e dividir e ficar com o meio e dividir com o meu irmão. Não é ajuntar para mim, não é trazer riquezas para mim,
Quando nós saímos da Instituição Universal, eu saí com uma dívida que eu nunca imaginei que eu pudesse pagar um dia. E simplesmente, depois que eu saí daí, que eu parei de achar que eu era santo demais para colocar Deus na parede, eu falei: Senhor, eu quero só te conhecer. O Senhor Jesus foi fazendo as coisas na minha vida sem que eu precisasse pedir. Aquilo que era incalculável de pagar de dívida, graças a Deus, nós conseguimos pagar. E hoje a gente vive uma vida para agradar a Deus. O pouco que eu tenho de vida, a gente tem o coração não em coisas, mas nas pessoas, de sentir a dor do próximo, de querer fazer alguma coisa por ele, de estender a mão, de ser misericordioso. Me fala onde que um bispo da Universal tem misericórdia por alguém. Me fala onde um bispo da Universal ou pastor tem amor por alguém. A maioria deles, se não todos, querem que você se revolte com a sua situação para você gerar dinheiro para a igreja, para você colocar dinheiro no altar. Porque quando você coloca uma quantidade enorme de dinheiro no altar, a vida dele muda, porque ele vai para lugares melhores. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não é para abençoar você. Até porque, pessoal, isso não tem nada a ver com o evangelho. O fato de você dar não quer dizer que você vai ser rico. Não vai. Isso não é promessa de Deus. Primeiro, o reino de Deus não tem nada a ver com isso daqui. O reino de Deus é muito mais do que isso aqui. É aquilo que o apóstolo Paulo fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que renunciam às suas vontades, para conhecer o Cristo da cruz. E não conhecer esse Jesus que a televisão vende. E aí não é só Universal, não. Esse Jesus da Mundial, esse Jesusinho de resolver probleminhas, de que vai te dar tudo, quando na verdade, meu amigo, a coisa que você deveria se apegar e deveria lembrar sempre é que você é um pecador, que você é um depravado, que você é um mentiroso. Eu estou falando você aqui, masculino ou feminino, tá? Não estou falando só para homens, não. Então, quando você entender que você é pecador, quando você entender que nada que você faça possa te dar a condição de colocar Deus na parede, você vai perceber que tudo que a Igreja Universal faz é te tornar arrogante e prepotente. Então você é mais um arrogante e prepotente universal. Vaidade, tudo vaidade. Então, acorda enquanto há tempo, enquanto o Espírito Santo está te dando a oportunidade de você acordar e de você fazer alguma coisa de diferente na sua vida. A maior delas é conhecer o Senhor Jesus, a buscar o Senhor Jesus na sua plenitude. Já falei, não para discutir conhecimento bíblico, mas para viver o Evangelho e para ser o próprio Evangelho que as pessoas leem. Amor, compaixão, misericórdia. Tudo que os bispos e pastores da Universal não são. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês mais uma vez. Eu não vou parar de fazer os vídeos, porque, graças a Deus, esse tesouro chamado Evangelho, ele traz esperança. Ele traz esperança. Independente da situação que eu esteja vivendo, eu tenho esperança no Cristo da cruz. Não na solução dos problemas, mas de saber que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele me ama, que Ele me perdoou e que Ele me faz nova criatura todos os dias. Ore a Deus para que você conheça esse Jesus da cruz, esse que não está preocupado com os milagres instantâneos, mas está preocupado com que você seja livre e liberto do pecado que te escraviza. Tá bom? Mais uma vez, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.